deixou escapar, a meu ver, um resultado melhor. Boa noite a todos. Eu concordo plenamente. Acho que o América lamenta demais ter perdido o jogo, que era jogo para a gente somar os 3 pontos, pelo volume que tivemos e pelas oportunidades que foram desperdiçadas, né? Enquanto o jogo estava 0-0, a gente teve 2 oportunidades muito boas e aí a gente saiu atrás. Logo no começo do segundo tempo, nós tivemos o pênalti para empatar a partida e de repente até virar o jogo. E aí perdemos o pênalti também. Aí sofremos o segundo gol, aí tivemos volume de jogo ainda para tentar diminuir e empatar. Fomos fazer o nosso gol somente no final. E de uma maneira muito resumida, acho que o América fez um bom jogo até 20 minutos, onde dominou a equipe do Cuiabá. Aí depois a gente passou a ter um jogo um pouco mais equilibrado, com oportunidades dos dois lados, e numa dessas a gente sofreu o gol, e aí a gente viu no segundo tempo a equipe do Cuiabá se fechando bem e dificultando as nossas ações. Mas eu vi o América jogar hoje um degrau abaixo daquilo que nós vimos jogando nos últimos jogos. Boa noite. Boa noite. O Derek da TV Centro-América. Mancini, queria que você fizesse uma análise a respeito do pênalti. O Benítez havia entrado no início do segundo tempo e geralmente quem bate o pênalti é o Iago Maidana, que é o batedor oficial do América. Como que foi essa conversa a respeito disso? E até no final o Benítez afirma, ele assume a responsabilidade por ter errado o pênalti e também houve muitos erros, muita reclamação por conta da arbitragem por parte dele. Queria que você falasse sobre isso. Eu, sinceramente, não vi erro grotesco assim do árbitro, né? A gente tem a mania de, sempre que perde uma partida, tentar, de certa forma, falar da arbitragem. Eu não vi esses erros. Acho, sim, que ele apitou de forma diferente os 2 tempos do jogo. Acho que no começo deixou correr bastante o jogo, não estava marcando faltas. Aí depois, na segunda etapa, ele adotou uma outra postura, aí sim. E sobre o pênalti é difícil, porque lá dentro, eu não estava lá dentro da área para saber aquilo que eles estavam falando entre eles, né? Nós temos alguns bons batedores, eles acabaram entre eles lá, até porque nós temos isso, há uma conversa entre eles lá dentro. O Benítez, eu vi que o Maidana chegou para a bola, o Benítez pegou a bola, acabou batendo, não foi feliz, o João Carlos acabou fazendo uma boa defesa. Eu acho que a gente tem que olhar para frente e não querer achar responsável. Aqui no América a gente ganha junto, perde junto. Acho que o importante é a gente analisar bem aquilo que aconteceu na partida, para que no sábado, diante do Ceará, a gente vire a página e possa somar pontos importantes. Bom, vamos falar, Mancini, das opções que você fez para começo de partida. O Maidana, a gente até já conversou outras vezes, você sempre diz: eu vou analisar os adversários para me escolher o companheiro do Éder, porque até então o que dá assim entender que o Éder é um titular e o Maidana, mais o Ricardo Silva e também o Luan Patrick lutam ali por uma vaga, mais o Conte. Também pela opção do Mateuzinho e não Benítez logo de cara. Seria porque o campo mais pesado, você quis dar uma segurada também nele? Como é que você avalia essas entradas? Não, até porque a gente não sabia que o campo ia estar pesado, né? E a decisão, ela foi tomada ao longo da semana. O Benítez, ele entrou no time ao longo da semana e depois eu fiz a opção do Mateuzinho. Achei que a opção do Mateuzinho deixou a equipe mais leve, mais rápida, mas que, na verdade, dentro do jogo não se configurou, né? A opção do Maidana era porque eu tinha que fazer uma escolha entre os 2 jogos, porque dificilmente aqueles que jogaram hoje vão ter condições de jogar sábado, né? Então, analisando aquilo que eu esperava do Cuiabá e do Ceará, eu preferi guardar o Ricardo para o jogo do Ceará, né? E a entrada do Maidana hoje era porque eu esperava um time baixo, com linhas baixas, assim como a gente viu o Cuiabá, e a saída de bola do Maidana é melhor do que a do Ricardo. Agora, eles já vêm jogando juntos ao longo de toda a temporada, né? Então, a gente não pode ter perdas quando eu opto por um atleta ou por outro. Naturalmente, você tem a mudança de característica, né? Achei que o Mateuzinho hoje,
ele acabou não reeditando as boas atuações que teve, como outros jogadores também. Eu não posso, de maneira alguma, achar que essas duas substituições interferiram, por exemplo, na perda de gols, na perda do pênalti. Não, nós temos que olhar de uma forma mais ampla. Acho que o América, ele, volto a dizer, jogou um degrau abaixo do que vinha jogando e, por isso, perdeu uma sequência de 9 jogos de vencibilidade. Então, eu vou continuar nessa linha de poder te perguntar sobre os jogadores. No jogo contra o Corinthians, na entrevista coletiva, você elogiou muito o Mastriani. Ele entrou bem, deu assistência e, no meu entendimento, ele entrou muito bem hoje de novo, com muita movimentação. Já começa a criar assim uma pulguinha atrás da orelha do Mastriani já ter uma oportunidade para começar um jogo logo de cara, de repente até mesmo para esse jogo contra o Ceará. E também o Alê, mais uma vez como primeiro volante, ele já disse que gosta muito de jogar como segundo volante. Mais uma vez como primeiro volante, ele dá uma dinâmica boa até para o jogo, uma saída inteligente para o jogo. Daqui para frente, o Alê, ele vai ser utilizado nessa função que você colocou contra o Corinthians e hoje também contra o Cuiabá? Ele pode ser utilizado assim, não quer dizer que já tenha sido tomada a decisão, até porque no jogo diante do Ceará o Cal volta, né? E aí eu preciso formar novamente o meio-campo, que pode ser com Juninho e Alê ou com outros 2 atletas. Aí eu tenho que ver a recuperação dos atletas. O caso do Mastriani é muito semelhante ao do Maidana, do Ricardo Silva. Eu não poderia contar com o atleta nos 2 jogos, então eu optei pela manutenção do Henrique aqui e pela entrada do Mastriani no jogo de sábado. Isso já estava definido, né? O Mastriani mais uma vez entrou bem, fez o gol numa jogada do Aloysio, que também, ao meu ver, entrou bem no jogo de hoje. Então, são atletas que estão buscando lugar. E quem estiver entrando entre os 11 tem que acelerar o processo, porque tem muita gente boa de fora. É importante quando você, num período muito curto de tempo, do jogo do Cuiabá para o jogo do Ceará, a gente tendo que mexer na equipe e com opções no banco. É interessante isso. Com certeza, sábado, a equipe vai ter que ser remontada, porque eu não posso jogar com a mesma equipe. Num campo pesado, com uma viagem longa até lá, enfrentando um adversário às 15 horas em Fortaleza. Então, tudo isso fez com que a gente fizesse um planejamento só para as 2 partidas. Agora, você vai ter um outro problema também para o sábado. Porque você tem um Conte que não pôde usar por causa do número limite de estrangeiros. Para o sábado, você vai ter que colocar o Conte ou como titular ou no banco, mas você vai ter que tirar um estrangeiro. Como é que a situação do Cássio? O Cássio ele saiu sentindo alguma coisa ali, parece que não, pode não ser nada grave. Mas como é que você vai pensar aí? Você tem o Ramires, você tem o Cássio, você tem o Benítez, você tem o Aloysio. É uma dor de cabeça assim, boa que você pode colocar? Então, na verdade também já estava definido que o Cáceres faria este jogo e o Patrick faria o jogo do Ceará. O Conte hoje ficaria de fora por opções e que no jogo do Ceará ele estaria apto ou a jogar ou a ficar no banco, né? Então, também eu volto a falar do planejamento. A gente pensou nas 2 partidas, tentando, logicamente, fazer sempre o melhor em cima da característica do nosso adversário. Embora a gente tenha sido derrotado hoje, eu acho que a estratégia que nós montamos, ela foi acertada, tanto é que nós tivemos oportunidades de gol antes que o Cuiabá. Infelizmente, por erros nossos, a gente acabou não somando o ponto que era o nosso objetivo, né? Mas, diante do Ceará, eu tenho certeza que a equipe pode, sim, fazer mais um jogo forte dentro da característica do América, com muita velocidade, com muita transição e alcançar um resultado positivo. Mancini, a respeito desse planejamento que você tem falado, esse jogo de hoje com campo adverso, muita chuva, você acredita que atrapalha o desgaste maior para o jogo já nessa sequência? Sem dúvida nenhuma. Não tem como você não ter um cansaço maior a partir do momento em que você joga na chuva, né? O campo pesado faz com que você tenha um esforço maior
e possivelmente eu vi as duas equipes no final do jogo ali sentindo um pouco já, e até sábado a gente não tem tempo de recuperação. Assim como o Cuiabá também vai ter que mexer na sua equipe, porque é impossível você ter performance a partir do momento em que você joga aqui, distante da nossa cidade, viagem longa, aí você pega uma chuva, né, para jogar sábado às 15 horas lá no Ceará, né, que é um horário que eu sinceramente não sei porquê, às 15 horas eu nunca vi um jogo em Fortaleza ser marcado para as 15 horas. Então talvez o América estreie esse horário. Bom, Mancini, essa semana você fez a renovação do contrato, eu até perguntei tem um mês e meio atrás ao Marcos Salum, a gente fez uma entrevista com ele, e ele disse, não, as coisas vão caminhando normalmente e chegou o dia dessa renovação. A gente não teve a chance de conversar pessoalmente. Eu gostaria que você falasse mais uma vez sobre essa renovação, o que pesou muito para que você renovasse com o América até o final de 2024, vai ter uma chance de repente, no final da temporada, dar uma remontada na equipe, qual que é o sentimento que fica, torcedor, até voltando um pouco lá atrás, o torcedor, ele ficou meio chateado da sua saída do ano passado, agora, mais para o final, com o time jogando bem, o torcedor sempre ficava perguntando para a gente, pô, pelo amor de Deus, o Mancini tem que renovar, porque dá uma cara, é a cara do América, tanto 2021 como 2022. Gostaria que você falasse mais um pouquinho dessa renovação e o que o América tem representado na sua vida profissional. Bom, em primeiro lugar, o sentimento é um sentimento de muita alegria, né? Porque eu encontrei no América um clube extremamente organizado, um clube sério, com pessoas sérias, a diretoria, eu não canso de dizer isso, é uma diretoria, acima de tudo, humana, que entende o comportamento das pessoas, que tenta todos os dias fazer com que a gente tenha a melhor estrutura possível. Então isso, de certa forma, te cativa, né, e faz com que a gente tenha um ambiente saudável, um ambiente familiar no clube, né, e todo mundo busca isso na vida. A gente não está atrás somente de cifras, de valores, de aspecto financeiro, a gente está atrás exatamente de coisas que o América hoje me proporciona, que é o fato de eu pegar meu carro de manhã e ter prazer em ir para o CT. Eu acho que dentro de tudo aquilo que ficou acertado ao longo desse tempo todo, e a renovação por 2 anos mostra que tanto o Mancini de um lado quanto o América do outro acreditam naquilo que está sendo feito. E é importante para mim como profissional, e tenho certeza que para o América também, você mostrar para o mercado uma coisa diferente do que a gente tem visto, diferente da cultura que normalmente a gente tem no Brasil, de muita cobrança, de troca de treinadores, de troca de metodologia ao longo da temporada. Eu quero cumprir o meu contrato até o último dia de 2024. E possivelmente renovar novamente com o América, porque eu acho que a sequência de trabalho é tudo que um técnico quer, e a diretoria também quer. Quando eu me tornei técnico de futebol, eu tive a oportunidade de ficar à frente do Paulista de Jundiaí 2004, 2005, 2006 e parte de 2007. Foi o período mais longo que eu tive e, curiosamente, foi um período extremamente vitorioso no clube. Então, eu espero que isso me dê a possibilidade de organizar, de planejar um América forte para 2023, forte para 2024. É óbvio que sempre que você chega no final da temporada, algumas peças saem, outras chegam, isso é normal no futebol, mas a gente já está planejando isso com calma para que a gente possa fortalecer a equipe. Eu acho importante falar isso ao torcedor, porque ele esteve do nosso lado o tempo inteiro. Eu sei que ficou chateado naquela minha outra saída, mas graças a Deus a gente já fez as pazes. E acho que o importante agora é a gente olhar para frente e vislumbrar 2 anos aí de muita competição, de um América forte, de um América buscando resgatar o brilho que sempre teve na sua história. E eu estou aqui para isso, para botar a mão na massa e para tentar fazer o América jogar melhor a cada dia. Obrigado, pessoal.